Para esses dois desenhos aqui eu vou ensinar comandos novos para vocês, que é o comando polilinha, comando círculo e o comando retângulo. Eu vou começar por esse desenho aqui, ensinando o comando polilinha. Primeiro explicando o que é o polilinha. Ele é um comando muito próximo do comando linha, só que a diferença dele que no final a gente tem linhas juntas. Eu vou demonstrar para ver como funciona. Primeiro eu vou fazer esse desenho aqui usando o comando linha, para vocês verem como ele fica. Então eu tô aqui no AutoCAD, clico no comando linha e inicio o desenho. Então eu vou desenhar 75, do mesmo jeito, né? Cliquei no primeiro ponto, dou a dimensão, dou Enter, agora dou a direção, 37.5, direção, então, dimensão da linha, 37.5, Enter, 37.5, Enter, agora de novo. E aqui eu clico no final para concluir. Dou Enter para sair do comando. Então aqui, esse aqui é o nosso primeiro desenho. Eu vou fazer só a parte de fora, depois eu mostro o círculo. Com o desenho em linhas. Dou ESC para... Eu selecionei as linhas. Eu dou ESC para sair da seleção. Agora eu vou usar o comando polilinha, que é aqui do ladinho, ó. Para acessar ele, ou eu clico em cima do botão aqui, ou eu digito PL. Também esse atalho é tanto para o AutoCAD em português como para o inglês, PL, dou Enter. Vou fazer do mesmo jeito. O comando ele funciona da mesma forma que o linha, só que o resultado final fica diferente. Então, vou clicar num ponto, ele pede aqui embaixo, ó, vou sair e vou entrar de novo no comando. Ele pede aqui embaixo para especificar o primeiro ponto, então eu clico num ponto, digito a primeira dimensão, 75, dou Enter, dou a direção, 37.5, é o mesmo jeito de fazer do comando linha. Eu só tô no comando aqui embaixo, ó, vocês podem ver, ó, polilinha. Então, eu vou digitando todas as dimensões, exatamente como eu fiz no comando linha. Dou Enter para sair do comando. Então, aqui, nesse primeiro, eu tenho o desenho no comando linha e do lado aqui eu tenho o desenho no comando polilinha. Olhando assim, os dois são exatamente iguais. Mas no momento que eu seleciono, eu vou clicar em um ponto aqui desse desenho, ó, vou clicar em cima dessa linha aqui. Ele selecionou apenas essa linha. Se eu clicar nesse aqui, ó, nessa mesma linha, ele seleciona o desenho inteiro. Então, a diferença desses dois comandos é que no primeiro, que é o comando linha, eu tenho segmentos isolados. Então, cada segmento que eu fiz é uma linha isolada, que eu consigo tirar ela do lugar, mover e selecionar ela unicamente. Quando eu uso o comando polilinha, eu tenho segmentos unidos. Então, ele vira um desenho inteiro, todo ele unido. Essa é a diferença dos dois comandos. Bom, nesse aqui, eu gostaria que vocês fizessem no comando polilinha, para testar ele e ficar mais fácil de selecionar também. Caso vocês já tenham feito esse desenho e não utilizaram o comando polilinha, eu vou mostrar para vocês como tornar esse desenho, que são só linhas, num desenho único, que é igual esse aqui do lado, com o comando polilinha. Bom, então se vocês fizeram o desenho com o comando linha, vocês têm como juntar todas essas linhas em um desenho único.
Aqui o atalho muda para o português e para o inglês. No inglês, eu digito P Edit, que é para eu conseguir editar a polilinha. No português, vocês vão digitar editar P. Não vai aparecer no meu aqui, mas é isso que tem que digitar no português. Caso vocês não queiram digitar, essa alteração, ela tá aqui em modificar, é esse íconezinho aqui, ó, edit polilinha. Então, vocês podem ir nesse ícone aqui para conseguir fazer a alteração. Eu vou clicar nele. O que ele me pede? Ele pede para eu selecionar uma polilinha. Eu vou selecionar uma das linhas que eu tenho aqui no desenho. Elas não são polilinhas, mas eu quero editar essas linhas e transformá-las em polilinha. Então, eu clico em qualquer uma. Ele me pede se eu quero transformar em uma, né? Como é uma linha, se eu quero transformar numa polilinha. Então, no meu caso aqui é o Y de yes, o de vocês é um S de sim. Então, eu dou Enter. Agora, o que ele está pedindo? O que eu quero fazer com essa polilinha que eu criei? Eu quero unir. O meu aqui tá join, não sei falar em inglês, mas é o que está escrito aqui. E o de vocês vai estar escrito unir em português. Então, eu venho, ó, tô com o mouse, venho com o mouse em cima e clico em cima de unir. E agora eu seleciono todas as linhas. Pode ser clicando em cima ou na janela de seleção. Mas eu tenho que me assegurar que todas as linhas foram selecionadas. Então, aqui estão todas marcadinhas, ó, azulzinhas. Então, estão todas as linhas selecionadas. Então, eu dou Enter para concluir, porque eu terminei de selecionar meu desenho, terminei de selecionar as linhas que eu queria. Então, eu dou Enter. E agora, eu dou ESC para sair do comando. Aparentemente, não aconteceu nada de diferente, mas lembrem que antes eu clicava numa linha desse desenho, eu selecionava só uma linha. Vamos ver o que aconteceu agora. Eu clico, ele ficou igual ao outro. Então, usando esse comando de edição, a gente consegue transformar o desenho em uma polilinha também. Eu vou apagar um dos dois, porque eu não preciso dos dois nesse caso aqui, eu vou utilizar só um desenho. Então, eu seleciono, ou clicando em cima do ESC para mostrar para vocês, ou com a seleção verde. E agora, eu vou usar o delete, ou eu posso usar a borrachinha, ó, o apagar, que daí também some. Se vocês não tivessem ele selecionado, precisaria selecionar e dar Enter. Como eu estava com ele selecionado, no momento que eu apertei na borrachinha ali, ele já apagou. Bom, agora o comando círculo. Nesse caso aqui, eu tenho o círculo e ele tem um afastamento específico. Se vocês somarem o 17,75 que está aqui, que é o raio desse círculo, né? É a metade da circunferência, com os outros 16,75 do outro lado, mais 2 aqui e o 2 que vai estar aqui, vocês vão ter os 37,5. Então, esse círculo aqui está inserido exatamente no centro desse quadrado incompleto. Existem 3 formas de iniciar esse desenho pelo centro, pelo meio desse quadrado. Eu vou mostrar as 3 aqui do lado. Antes de mostrar as 3, eu vou copiar esse meu desenho agora para o lado 3 vezes. Eu acho que eu estou passando muita informação, mas vamos lá. Bom, então antes da gente desenvolver aquele círculo centralizado ali no meio, eu vou mostrar para vocês o comando copiar, para a gente conseguir copiar esse desenho
duas vezes aqui para o lado. O comando copiar, ele está aqui na nossa barra de modificar. Ele é esse comando aqui, ó, o copy ou copiar de vocês, ele tem esse símbolozinho aqui. Para eu acessar ele no português, deixa eu só olhar aqui, é o mesmo. Ele pode ser tanto no português como no inglês. É C-O ou C-P. No meu caso aqui, funciona os dois, ó, tanto CO, aparece aqui embaixo, ó, copy, ou CP, vai para o copy também. Então, vocês podem digitar um dos dois, ou vocês podem vir aqui em cima no ícone, no botão do copiar. De vocês vai aparecer copiar ao invés de copy. Como funciona esse comando? Ele primeiro a gente precisa selecionar que objeto que eu quero copiar. Agora vocês vão ver como é fácil selecionar quando a gente tem uma polilinha. Eu simplesmente clico em cima de uma linha desse desenho. Então eu já estou com todas as minhas linhas selecionadas. Se eu tivesse um desenho solto, eu teria mais trabalho e poderia esquecer de alguma das linhas. Então eu estou com o meu desenho selecionado, eu não quero copiar mais nada, é só esse desenho, eu dou Enter para dizer para o comando, né, que eu terminei de selecionar. Agora ele pede para eu especificar um ponto de base. Então eu posso clicar em algum ponto próximo ou algum ponto do desenho. Eu vou clicar nesse canto para eu ter uma referência do desenho e conseguir dar um afastamento correto. Então eu clico nesse ponto e agora eu direciono para onde eu quero colar esse desenho. Então, aqui eu não preciso de um afastamento igual, então eu vou vir com o desenho para cá, ele está grudado no meu cursor, então eu consigo ver que ele não vai ficar em cima do desenho, eu consigo afastar ele. Então eu clico aqui, eu vou copiar ele mais uma vez para o lado para demonstrar para vocês as três formas de inserir o círculo centralizado ali. Então, fiz as três cópias, na verdade a duas e a primeira que eu já tinha, dou Enter para sair do comando. Agora eu vou diminuir um pouco aqui, para vocês enxergarem. E vou seguir, então, para mostrar as formas de centralizar. A primeira delas, que eu acho mais fácil, porém ela requer que vocês utilizem a ferramenta de apagar, é a gente achar o centro desse quadrado aqui. Quando a gente marca uma linha em diagonal, a gente tem um centro dessa linha e ele fica bem no meio do nosso quadrado aqui. Então, a primeira forma de colocar esse círculo centralizado é eu fazer uma linha em diagonal. Eu clico nesse ponto, vocês já aprenderam a usar o F3, né? Então, eu tô com o meu F3 ativo. Clico no final aqui, quando aparece o final da linha, o quadradinho, e clico no outro final. Dou Enter. Eu tenho uma linha que tem um ponto central, que eu consigo centralizar esse meu círculo bem no meio desse meu quadrado aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o comando círculo. O comando círculo é esse aqui. Ele tem algumas variáveis aqui embaixo. Quando a gente aperta na seta, né, ele vai mostrar as variáveis. O que a gente vai usar é o círculo e raio, que é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem a dimensão do raio. Então, a gente seleciona círculo e raio. Se vocês digitarem o comando C, que é de círculo, e no português é CI, então aqui também funciona o CI, vem para a palavra completa, né? Então, é o círculo. Ele vai direto para o meu comando círculo e raio.
Então, aqui vai aparecer que eu vou digitar o raio e ele pede para eu marcar o centro do meu círculo. Como eu faço isso? Eu tenho a minha linha em diagonal ali, eu tô com o F3 acionado, eu consigo, com o F3 acionado, achar um triângulo que marca bem o meio da linha. Ali eu tenho o meio dessa linha. Então, se eu clicar ali e colocar o centro do meu círculo nesse meio dessa linha, eu vou conseguir deixar ele posicionado no lugar certo. Então, eu vou clicar bem no centro aqui, ó, apareceu o triângulo, eu clico, que é o centro do meu círculo. Se eu mover o meu mouse, ó, ele já vai desenhar o círculo. Só que eu preciso da dimensão correta do meu raio, que é 16,75. Então, agora é só eu digitar 16,75 e dar Enter. O círculo, como ele é um objeto único, no momento que eu dou a dimensão e dou Enter, ele já sai do comando. Então, ali eu tô com o meu desenho, eu vou digitar aqui o DI para vocês verem. Ó, eu tô com 2 aqui e o raio certinho. 2. E aqui também 2. Só que eu tenho uma linha a mais que nesse desenho aqui não tá. Então, a única coisa que eu preciso fazer é selecionar essa linha e vir aqui e apagar. Eu tô com o meu desenho pronto, completo. Bom, eu vou mostrar as outras duas formas, então, de fazer, de centralizar esse círculo. Agora, vocês já viram como faz o círculo. Aqui, para fazer essas duas formas, eu primeiro preciso entrar no comando círculo. Então, eu vou digitar CI, tanto para o inglês como para o português, e dou Enter. A segunda forma é eu achar o centro dessa linha e o centro dessa linha. Só que eu preciso estar com essa coordenada aqui, o meu F11 acionado. O centro dessa linha e o centro dessa linha. Tá vendo que quando eu liguei aqui o F11, ele marcou linhas auxiliares. E ele marcou esses dois xizinhos, ó, tá? Tem um X aqui e um X aqui. Agora eu desmarquei eles. Então, eu venho aqui, ó, aproximo desse ponto, puxo aproximo sem clicar, puxo o mouse para baixo, aproximo desse outro ponto, puxo o mouse para o lado. No momento que ele aparece os triângulos e esse xizinho aqui junto do meu cursor, ele está marcando exatamente o centro desse meu retângulo ali. Desculpa, desse meu quadrado, né? Porque a gente tem 4 dimensões iguais, então é um quadrado. Então, eu posso clicar, que eu estou exatamente no centro. Então, agora eu digito de novo o meu raio, 16,75. E eu consegui de novo aqui, ó, 2 e 2, afastamentos iguais. A última forma, eu preciso também estar no meu comando círculo. Aqui eu vou precisar apertar no teclado o Shift, ficar apertando, segurando o Shift e clicar com o botão direito do meu mouse. Vai abrir um comando, uma aba especial, para eu selecionar aqui em cima, ó, meio de 2 pontos. Então, eu tenho que abrir esse menu especial para eu conseguir selecionar meio de 2 pontos. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma linha imaginária, eu vou só puxar para o lado para ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou fazer uma linha imaginária na diagonal aqui. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui, ele não aparece nada na hora que eu clico, e clicar nesse ponto, nesse segundo. É como se eu tivesse feito uma linha imaginária aqui, e ele pegou o meio dessa minha linha imaginária. Daí agora eu digito 16,75. E eu tenho o mesmo
desenho, ó, 2 e 2. Então, eu consegui, ó, visualmente, a gente não identifica depois de todos os passos como foi feito o desenho, mas ele ficou exatamente como tá na atividade, né? Então, com as dimensões corretas. Daí vocês escolhem a forma mais fácil de fazer e o que vocês se adaptam melhor. No próximo vídeo eu mostro o outro desenho.